Fala pessoal, beleza? Aqui eu Ali mais uma vez e hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário HGLG11, um dos fundos aí que eu considero um dos melhores da Bolsa de Valores em quesito fundos imobiliários de tijolo. Você já ouviu falar sobre esse fundo? HGLG, não sei até onde vai, se você tem esse conhecimento ou não, mas ele é considerado um dos melhores fundos da Bolsa de Valores no quesito de fundo imobiliário de tijolo, tá? E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre esse fundo imobiliário, cotado, né, a R$ 161 na data de hoje, cotação de 13 de setembro, ou seja, a última cotação, né? Ah, 1,05 de PVP, ou seja, ele está aí acima do seu valor patrimonial, que é o preço justo, 5%. O último rendimento dele de R$ 1,10, tá? Dividendo médio aí de 0,76%, rentabilidade acumulada nos 12 últimos meses de 2,57% e negociações por dia, tá? Aqui não é liquidez diária, mas é negociações, mais de 14 mil negociações por dia. E aqui fala sobre o fundo, né? Que o HGLG é um fundo que tem por objetivo a exploração e de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para as operações logísticas e industriais. Bom, se vocês quiserem ler o restante, é só dar um pause no vídeo e verificar. Aqui conta a história do HLG, tá? Fala também dos últimos resultados por exercício. Durante o exercício de 2022, né, o fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram mais de 375 milhões de reais, tá? Houve ainda também a remuneração dos recibos de cotas referentes à oitava emissão. Tá? Aí tem o programa de investimento dele. Tá? Patrimônio líquido HGLG está em 5,2 bilhões. O valor de mercado está em 5,4 bilhões. Tá? Ele é o terceiro da posição de 111 na posição do IFIX. Iniciou em 6 de maio de 2010 e tem prazo indeterminado. Tem uma quantidade de quase 400 mil cotistas, né? E de cotas distribuídas aí, mais de 33 milhões. Aqui já fala sobre a questão da administração e gestão do fundo, né? Ele hoje é administrado pela Credit Suisse, mas já estão falando que a Credit Suisse está passando para outra administradora. Está em negociação ainda, mas não se diz como anda essa negociação, tá? A gente sabe que a Credit Suisse é uma das administradoras mais impecáveis na questão de administrar fundos imobiliários, uma das melhores, junto com a capitania, na minha opinião. A rentabilidade. Ó, no período de um ano, ele teve uma rentabilidade aí de mais 2,57%. A variação da cota negativa de menos 5,95, mais os rendimentos. Tem um patrimônio do fundo. Imóveis para aluguel, tem 4,4 bilhões. LCI, que é os papéis, né, 487 milhões. Fundos, 396. CRI e CRA, 258 milhões. Disponibilidade, tem 220 milhões aí, outros e passivos. Aqui fala, né, fala o detalhamento dos ativos que o HGL tem, né? Aí você pode verificar que são distribuídos por diversos estados. Aqui a área predial, as unidades locáveis e aqui as vacâncias, né? E abaixo daqui estão listados os fundos imobiliários que a HGLG possui na carteira. Então esses fundos aqui que vocês estão vendo aqui embaixo são os fundos que o HGLG possui em seu portfólio, tá? No caso, vocês podem verificar que ele tem galpão logístico, loja de varejo, né? Recebíveis imobiliários, a grande maioria aqui galpões logísticos, né? E a gente sabe que a indústria do e-commerce ela cresceu bastante no país nesses últimos anos e os galpões
tem sido bem procurados nesses últimos anos. E a tendência daqui para frente é sempre crescer, já que o mercado e-commerce, né, cresceu bastante nessa questão. Aqui também tem os CRI, né, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários e Agronegócio, que é os CRAs, né? É isso aí, que é as letras de crédito imobiliário, tem 15 da Caixa Econômica, do Banco ABC Brasil 40 mil, tá aí aqui os valores. E as cotações de mercado, tá? De dezembro de 2012 até a data atual, ele vem se mantendo aí na questão de 160 em média. Começou com 164, teve um pico lá em 7 de 23 para 167, mas até o momento está sendo aí cotado aí a R$ 161. Tá? Lembrando que ele está 5% acima do seu valor patrimonial. Aqui tem os aluguel de cotas, né? Aqui a gente pode verificar quantos contratos possui alocados, né? Que são aqui relacionados aos valores referentes aos contratos de aluguel das cotas do HGLG 11, tá? Registrado nos últimos 5 pregões. Aqui vocês podem verificar a quantidade de contratos, quantidade de cotas alugadas e a taxa média. Mas aqui você pode verificar a questão do rendimentos, né? O último rendimento anunciado aí com data base 31 de agosto, um pagamento dia 15, ou seja, para amanhã, de R$ 1,10 por cota. Rendimento acumulado dos últimos meses aí de R$ 14,70, um dividend yield de 9,13%, uma rentabilidade média de R$ 1,23 por cota e um dividend yield médio também de 0,76. Aqui vocês podem estar verificando graficamente o rendimento da cota. Pode ver que aqui em julho de 2022 foi o rendimento maior que o fundo teve, de R$ 3,30 por cota. E aqui embaixo no relatório de comunicados vocês podem estar verificando os relatórios com relação aos investidores do fundo. Bom, galera, esse é o fundo imobiliário HGLG. É um fundo aí que tem aí a base de 100, né, reais, tá? Não é um fundo barato, tá? Mas dentro da bolsa de valores do mercado dos fundos imobiliários é o fundo que mais se destaca com maior confiabilidade, tá? Desde 2010 no mercado, nunca deu prejuízo e sempre subindo, sempre sendo alavancado, sempre tendo rentabilidade. E é um fundo que tem muito que crescer ainda, como todo esse tempo aí na ativa na B3, é um fundo que inspira muita confiança. Tá certo que é caro pelo valor, né? Mas se você tiver a opção, claro que isso não é recomendação de compra nem de venda, né? Mas se tiver dentro do seu orçamento e se você tiver bastante interessado, estude bastante sobre ele, que eu acredito que você não vai se arrepender com relação ao HGLG. E queria falar para vocês também sobre esse site, mundofi.com. Eu já tinha ouvido falar dele e hoje eu comecei a explorar, né, a navegar sobre ele e eu gostei muito. Indico para vocês, tá? Vou deixar o link dele na descrição se vocês tiverem interesse de fazer o cadastro e acompanhar. É um dos sites, junto com o Investidor 10 e o Status Invest completo, eu indico para vocês, ok? Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse daí, falar sobre HGLG. Se você tem interesse, a dica que eu posso te dar, estude bastante sobre o fundo que você está interessado ou sobre a ação que você está interessado. Procure saber os parâmetros da empresa em questão, se ela te passa confiabilidade, qual que foi o histórico dela no passado, como está sendo no presente e qual é a projeção dela para o futuro. Nunca esqueça de estudar aquele fundo, aquele ativo que te interessa, beleza? É isso, galera. Eu agradeço a vocês que ficaram até aqui. Até o próximo vídeo e não se esqueçam, investe aí. Falou!